Hello, povo abençoado de Jesus. Estamos juntos. Galera, me dá um pouquinho de água. Mais. Pois é, esse povo é muito abençoado. Já bebi, bota mais. Galera, me dá um pedaço de papel. Porque o mouse... Lá naquele móvel branco tem umas folhas, por favor. Pega pra mim. Qualquer folha lá. Pois é, abençoado. Estamos aí. Deus é bom. Oi, Rose. Oi, minha amiga. Estamos juntos. Estamos juntos, Rose. Oi, Raíssa. Como vai, minha amada? Estamos aí, estamos na oração, firme. Estamos firmes aí na oração, Raíssa. Estamos juntos aí. Manda um beijo para todo mundo, para a família toda. Glória a Deus. Boa noite. Oi, filhota. Oi, Marcela. Tudo bem? Como é que vai, meu netinho? Tânia. Que bom ver vocês. Ô, Matheus, que beleza, cara. Tá aí, meu irmão. Ei, nem brinca, Raíssa, é mesmo? Então já tá teu nome já incluído lá na lista. Poxa, se cuida, mas toma os remédios, cara. Oi, Tânia, a paz do Senhor. Ô, Matheus, que bom te ver, meu irmão. Te ver no trabalho e aqui na hora de falar de Cristo, né? Isso aqui é melhor, né? Esse é o melhor momento. Meu amigo Matheus. É isso. Deus abençoe cada um de vocês, né? E assim, Poxa, é ótimo ter vocês aqui, a gente se encontrar numa segunda-feira para falar de Jesus, né?
Pois é, meu amigo. Pois é, devolve não, tá sendo bênção, né, Marcela? Manda um beijo para Claudete. Legal, Flávio. Bom ter você aqui, querido. Pois é, Raíssa, agora você vai ter que visitar sua avó. Oi, Zete, que bom te ver, querida. A paz do Senhor. É... Bom, vamos iniciar o nosso estudo, né? A gente está estudando no livro de Mateus, né? Nas parábolas, né? A gente está falando das parábolas de Jesus, né? Onde ele assim ensina coisas muito profundas, né? Em parábolas simples, né? Ele fala de coisas assim muito que parecem muito simples, mas que mostram uma verdade eterna. Isso é bem típico dele, né? Assim, Jesus era um mestre, né? De usar figuras, analogias muito simples para falar de coisas muito profundas, né? E ele trazia isso para o seu público e ensinava dessa forma. E ele sentava ali, né? Nesse caso ele estava sentado num barco na praia, né? E o povo ali em volta dele, ali na areia, ouvindo ele a falar, né? Ele estava ali em Cafarnaum. E ele, nessa situação, ele fala por várias parábolas, ele fala, né, da terra boa, da terra pedregosa, falando de como é a palavra quando entra no nosso coração, né, de como ela reage, depende da nossa terra, depende do nosso coração. Né? Muitas vezes a gente está muito duro, é uma fase da vida da gente que a gente não aceita a palavra de Deus, né? Não aceita aquilo, a gente está muito olhando para si próprio, né? Então Jesus vai falando ali e ele fala da terra boa, que é quando cai a boa semente, né? E ele fala também do joio do trigo, que é um ensino pesado, duro, fala também da rede dos peixes, né? Que é um ensino para balançar a gente, né? Pois ele diz que assim só existem no campo, o campo tem dois tem duas plantas, né? Basicamente, é o joio ou é o trigo. O trigo vai para o celeiro dele, eternidade. Mas o joio vai para o fogo, irmão. Pô, Jesus, o homem do amor, né? O Filho de Deus, mas ele traz esse ensino duro, assim, contundente, para que a gente não perca também a direção, a gente saiba por onde a gente deve andar, entendeu? Assim, e ele fala também, como a gente viu na semana passada, né, essas coisas, e ele fala do grão de mostarda e do fermento que a gente vai ouvir, que a gente vai ver hoje, vamos estudar hoje, né? Do que Jesus estava falando ali, né? É uma analogia muito simples, né? E diz assim a palavra, né, de Mateus 13, que vai do 31 até o 35. Né? Vamos orar aqui para a gente entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, queremos colocar esse momento nas tuas mãos, Pai. Que seja o Senhor a conduzir essa live, seja o Senhor a conduzir esse estudo, Pai. E que seja o Senhor esteja poderosamente conduzindo no coração dos seus filhos, principalmente, Pai. Conduzindo no meu também, no coração deles, da palavra que o Senhor está hoje ministrando para a gente. Amém? Então, Mateus 13, a partir do 31, né? Diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhes outra parábola.
O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior de todas as hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, e cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Né? Então, essas duas parábolas, Jesus fala aos discípulos, né, sobre o reino dos céus. Ele fala, o reino dos céus é semelhante, né? O reino dos céus ele fala do grão de mostarda e do fermento. O grão de mostarda era a menor semente conhecida naquela época na Palestina. Né? Eles lá, de todas as sementes que eles tinham, que eles cultivavam, o grão de mostarda era o menor que eles conheciam. Né? Talvez a pequenez do grão de mostarda e a árvore que advinha dela, né, do crescimento, né, fosse talvez o tamanho dela fosse um sinônimo de insignificância, e talvez essa situação, né, do crescimento ser uma árvore grande fosse até uma figura proverbial da época. Né? Mas é interessante que a menor semente, né, a gente assemelha muito a coisa daquela que é a menor, é insignificante, ou tem menor poder, ou é classificada muitas vezes por nós, né, por algo ser muito pequeno, como desprezível. Né? Já o fermento, né, era conhecido por sua associação com a corrupção, com a degradação, com o apodrecimento, né? A coisa naquela época da coisa fermentada, né? Que não tinha como guardar, e eles usavam, na verdade, o sal. Né? O sal era a geladeira deles, né? Do mundo no século I. Né? Então, assim, o fermento ele acelerava esse processo, né, de corrupção, ou de apodrecimento, de fermentação. Né? Então, as duas situações são situações, uma de algo muito pequeno, insignificante entre as outras sementes, e a outra, a figura, que é do fermento, daquilo que leva a um apodrecimento, a uma situação de corrupção daquilo onde a fermentação está se dando. Mas Jesus usa, né, as duas coisas para falar do reino de Deus. Ele era tremendo, né? Assim, ele era um mestre da contraordem, né, de usar esse tipo de analogia, esse tipo de figura, né, que muitas vezes era algo ligado a uma coisa negativa, ruim, e ele traz um ensino, ele traz uma visão, né, mostrando o quanto aquilo é positivo, o quanto aquilo é bom. Né? E mostrando que tem mesmo o fermento, né, tem a fermentação tem um lado bom, tem um lado que é bacana. Né? A gente vai estar falando isso mais adiante. Né? Então, assim, mas de qualquer forma eram figuras que não eram comuns, esse tipo de associação. Né? Assim, a Israel esperava a vinda do Messias, e a chegada dele, né, a forma como Jesus descreve a chegada do reino de Deus, a vinda do reino de Deus, né,
era diferente de como os fariseus e os sacerdotes descreviam, né? A chegada do Messias para os sacerdotes e todo o ensino da época seria triunfal, né? Ele viria arrasador, seria uma coisa tremenda, maravilhosa, já chegaria esmagando os inimigos e, né, estabelecendo um reino político-militar poderoso, dominando toda a região, expulsando todo mundo. Essa era a visão do reino de Deus, da chegada do Messias, né? Mas essa era a esperança deles, né? Era uma visão assim, eles achavam que o Messias ia instaurar um reino político, né? Com um sistema humano, terreno, né? Baseado em valores desse mundo, se vingar dos inimigos, entendeu? Eles entendiam que essa era a figura da vinda do Messias e de estabelecer a vingança de Deus contra os ímpios, a impiedade. Só que não era nada disso. O coração do Pai tinha outros planos, né? Assim, então, assim, eles não tinham, na verdade, a revelação do que Deus estava do que Deus tinha planejado e do que estava executando. Eles não tinham essa revelação, eles não estavam vendo, como cegos, né? O cego, aquele que, né, eu já falei sobre isso aqui, quando apaga a luz, apaga tudo, vê aquele breu, você não enxerga nada, não tem nada de luz, você não vê nada. Na verdade, quando isso acontece, você começa a andar pela sua casa, ou no local onde você está, se você conhece aquele lugar, você tem, na verdade, uma imagem mental daquilo que você conhece, mentalmente. Mas mesmo assim você esbarra nas coisas, dá um tropeção, chuta a mesinha, chuta o pé da mesa. Por quê? Porque a imagem que você tem na mente não condiz com a realidade. É a situação deles. Eles estavam na escuridão, amigo, e estavam dando topado e batendo a cabeça. E a imagem que eles tinham da realidade era uma imagem incutida na cabeça deles que não era a realidade. Eles estavam vendo outra coisa, por estarem na escuridão. Sabe? E essa era o grande problema. Esse era o problema. Eles estavam em trevas. Então eles não conseguiam enxergar quem era Jesus, né? Então, assim, então Jesus revela nessas duas parábolas, né, como os fatos, na verdade, se desenrolariam. Dizer que o reino de Deus seria tão pequeno, iniciaria tão pequeno quanto um grão de mostarda, para ele soava como uma ofensa. Porque eles não viam assim, não era possível. Não é possível. Que começaria pequenininho como um grão de mostarda. Ou dizer que o reino de Deus era uma massa levedada, uma massa, né, fermentada, era totalmente insensato, fora de propósito, né? Não fazia sentido para sacerdotes, né, e fariseus, e boa parte do povo ouvir aquilo. No entanto, preste atenção, no entanto, Jesus não estava assim. Jesus vai ver para aqueles corações, né?
estava falando para aquele que era boa terra. Sabe, se a gente não viu a parábola da boa terra? Que a semente cai no caminho, cai naquele que, né, cujo solo é curto, né, e que é um terreno pedregoso. Aí fala também da terra que tem os espinhos e fala da terra boa. Onde cai com a terra boa, ela cresce e frutifica a 30, 60 e a 100 por um, né? Ora, então assim, essa boa terra, aqueles que estavam ouvindo e que podiam ouvir e entender essa parábola, aqueles iriam frutificar. Os outros iriam se aborrecer. Essa que é a verdade. Né? Assim, essa imagem, né, não é uma novidade na Bíblia, a novidade da árvore, né, onde várias pessoas, onde vários, né, são abrigados e tal. Não é uma novidade na questão do grão de mostarda, não é nenhuma novidade, né? Isso já é usado em Ezequiel 17, em Daniel 4, né? Essa figura, essa imagem, essa analogia, né? Falando de grandes reinos, né? De uma árvore grande que muitos vêm se abrigar ali. Isso não é uma novidade, é uma figura conhecida, né? Na própria Bíblia, né? Então, mas só que tinha algumas coisas diferentes, né? Aquele grão de mostarda, que era bem pequeno, a menor semente de todas, né? Mas crescia dela uma grande árvore. Uma grande árvore saía dela, né? Então Jesus estava falando, né, que apesar daquele começo pequeno, grandes coisas iriam acontecer em decorrência daquele pequeno começo. Assim, é humildade pura, né? É humildade pura de Jesus, porque assim, o Senhor de toda a terra vem à terra como homem para morrer por nós, e ele diz que é um início pequenininho. É demais, não é? É demais, né? O que ele estava vendo de pequenininho? Porque a gente, né? A gente fala desse começo aí, a gente fala, né, que o melhor de Deus, eu falo muito isso, né? De que o melhor de Deus já veio. Há 2000 anos atrás, para morrer por nós numa cruz. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. É uma verdade, né? Porque ele veio à terra para morrer por nós, como homem, pagar pelos nossos pecados numa cruz. Que isso, cara? Quem somos nós para isso? Então, essa é a obra da obra, isso é tudo. O Jesus fez a obra completa, perfeita. Perfeita. Mas ele está dizendo, olha, ele não está falando de mim e de você. Olha o dedinho. Ele não está falando da gente. Ele está falando dele. De que o começo é pequeno. É de um grãozinho. Pequenininho. Ele está falando assim, não, porque sou eu e mais 12 só. Mas ele, né, não precisa nem dizer, né? Ele, perfeito. Mas muita humildade, Madi, muita humildade. Fala, pastorzão. Estamos aí. E é muita humildade. Assim, então a gente fala essas coisas de Jesus, que o melhor já veio, o melhor de Jesus. Mas, na verdade, o que Jesus está falando? Que vai começar pequeno, mas que o processo vai crescer e vai se transformar em algo grandioso. E que o final é muito, mas muito superior ao início.
porque será uma grande árvore e que muitas aves vêm se abrigar nela. E ele compara esse início dele ao grão de mostarda. Aí você olha e fala assim, como pode, cara? Como pode ser isso? Como pode ser isso? Como é que essa árvore, começando com ele, um grãozinho de mostarda, né, vai ser uma grande árvore, que o final vai ser esplendoroso? Olha, o que ele está falando? Ele está falando de um processo e está falando de um final. Quando aquele grãozinho de mostarda, a árvore que vai crescer e muitos vão se abrigar. Pois é. A gente não pode desprezar, mas é isso. É um dos ensinamentos que decorre dessa parábola, Dudu. É exatamente isso, que a gente não despreze os pequenos começos. Não despreze. Não desanime com pequenos começos. É isso. Sabe? E essa analogia é interessante, né? Porque essa analogia ela faz uma referência ao trabalho. Presta atenção. Essa analogia faz uma referência ao trabalho que viria dos discípulos. Jesus estava dizendo, olha, o começo vai ser pequeno, sou eu aqui mais 12. Mais um vai se perder. Então eu e mais 11. E esses 11 vão multiplicar. A árvore gigante vai partir desse pequeno começo, que são esses 11. E que vão crescer. E que vai crescer. Que vai crescer. E que esses 11, o trabalho iniciado por eles, né, e por todos os discípulos daquela época, todos os discípulos de Jesus, homens e mulheres, abalou o império das trevas com a pregação do Evangelho. Abalou as estruturas. Pela forma como foi pregada, e pela maneira como eles reagiram à perseguição. Presta atenção, pela forma, né, pela palavra que foi pregada e da maneira como eles reagiram à perseguição. Porque a perseguição veio. Se por um lado o Império Romano, pela sua extensão, foi ótimo porque eles puderam ir para todo lugar, por outro lado, o Império Romano também perseguiu e matou o quanto pôde. De gerações a gerações, gerações a gerações. Mas a árvore foi crescendo, porque o Evangelho era pregado. E eles se pareciam com Jesus. Ora, mas essa analogia também fala para a gente, né? Ela também faz uma referência a todos nós hoje, quando a gente inicia um trabalho de pregar o Evangelho, com uma pequena semente. Uma palavra poderosa. Quando a gente inicia esse trabalho, Jesus está dizendo, essa semente que está sendo plantada, ela vai crescer e vai ser uma árvore gigante, grande, e muitos virão se abrigar debaixo dela. Quando a gente inicia um trabalho, como esses discípulos iniciaram, o que Jesus está dizendo,
mesmo que comece pequeno. E é bom que comece pequeno, porque esse pequeno começo indica que vai ser grande o final. Isso impede ou nos ajuda quando a gente inicia um trabalho e a gente fica desanimado, que a gente cria muitas expectativas, não é? A gente cria milhares, a gente, no nosso coração, a gente já acha que a gente vai pregar a primeira vez e tudo vai acontecer. Mas não é assim, amado. A gente começa, como foi com Jesus. Cidade por cidade na Galileia, cidade por cidade, pregando o evangelho do reino. Ele percorreu toda a Galileia. Toda a Galileia, todas as cidades, as aldeias, foi pregando e as pessoas foram sendo curadas e salvas e recebiam o reino de Deus. E ali começou a caminhada dele, pequena. Ele mesmo está dizendo. E é assim conosco. Agora, por que ele acha que esse processo é grandioso? Porque, na verdade, quando a gente inicia, a gente está iniciando debaixo da palavra dele, sobre a supervisão e o comando dele. E a própria palavra diz que quem dá o crescimento é o Espírito dele. Olha que tremendo. E a gente já vai falar do fermento, né? Do crescimento, de como isso se dá, né? Então, assim, a semente é simples, amigo. Amado, a semente é pequena. E ela pregada, ela plantada no coração, que é boa terra, ela vai frutificar. E vai crescer. E se transformará numa grande árvore. Agora, o fermento, né? O fermento era associado, a, como eu já falei, a corrupção, né? Era associado a Jesus mesmo, falando dos fariseus, ele fala para os apóstolos, né? Para os discípulos, olha, cuidado com os fermentos, com o fermento dos fariseus. O próprio Jesus usava, né, a associação do fermento com a corrupção. Né? No caso ali, a corrupção do coração, ele estava falando do ensino dos fariseus, né? Falando do que eles ensinavam, diziam que aquele ensino era um fermento que corrompia o coração. Né? Então, assim, então o fermento tinha essa associação, mas só que Jesus fala isso, né? Mas uma pequena quantidade de fermento misturado numa grande quantidade de massa leveda toda a massa, leveda tudo. Ele está falando, sabe de quê, irmão? De crescimento do reino. Assim como a massa cresce pela levedura, o reino cresce pela levedura. E sabe quem é a levedura? Somos nós, irmão. Sou eu e sou você. Aonde a gente está, a gente tem que ser essa levedura. Aonde a gente está, e o que é que a gente fala, o que a gente prega, é essa levedura. Na verdade, a gente prega a palavra e a gente influencia aqueles que estão à nossa volta com o nosso comportamento. Não é um comportamento religioso, de dar glória, cantar um hino. Não é isso, cara. É o comportamento do amor, o mesmo que Jesus tinha. É o que foi pregado ontem na igreja, né, pelo pastor Valmito, está aqui agora.
O que Jesus está falando é o comportamento de quem ama o próximo. Aquele que faz ao próximo aquilo que quer receber também das outras pessoas. É o comportamento daquele que sabe perdoar, daquele que abençoa, que ora pelo inimigo e que não se afasta dele e que dá outra face e que pode estar junto ali daquele de quem não gosta de você para transformar ele. Porque o que faz a levedura na massa é transformar aquela massa. Porque o nosso papel não é transformar o mundo, mas transformar através da palavra o coração daquele que não conhece a Cristo. Porque o mundo jaz no maligno, irmão. Esse aí já está morto. A nós compete com a nossa palavra. Na verdade, com a palavra de Deus, através da nossa boca, levedar toda a massa. É isso. E com o teu comportamento. Sabe? É assim que a massa cresce. A massa cresce transformando corações. Não vai, a massa não vai crescer, não vai levedar toda a massa através do Congresso, saiu uma lei, todo mundo agora é crente. Não é isso, irmão. É da pregação. Sabe? É de se parecer com Cristo. Quem se parece com Cristo dá testemunho de que é discípulo dele. É se parecer com ele. É ser imitador de Cristo. Esse imitador de Cristo é a levedura da massa. E a massa cresce, o processo de crescimento se dá através de nós. Daquilo que sai da tua boca e de como você se comporta nesse mundo. Por isso que Jesus falou, não peço que lhes tire do mundo, Pai. Jesus ora pelos discípulos, falando, não quero que tire do mundo não, mas que os guarde do mal. Ou seja, viva nesse mundo. Jesus ainda fala, eu os envio como ovelha no meio de lobos. Então a gente é ovelha no meio de lobo, nego doido para comer uma ovelha, doido para... Mas a gente, é astuto, sagaz como a serpente. E inofensivo como a pomba. Inofensivo, eu adoro isso. Aquele que não é capaz de ofender. Inofensivo como a pomba. Essa é a característica da gente. Para ganhar esses corações que ainda não conhecem Jesus. Amigo, a gente está no meio de uma pandemia que está morrendo gente pra chuchu. Já morria antes, sem pandemia. Agora, então, ainda vai mais. Assim, e muitos sem ter um encontro com Cristo. Cara, não tiveram um encontro com Cristo. Muitos. Agora, nesse exato momento que a gente está aqui nessa live, ou mesmo quem está ouvindo depois a gravação, está dando entrada em vários hospitais agora de gente que vai entrar e não vai sair vivo de lá. Eu estou sendo mórbido ou estou dizendo para você uma realidade? É uma realidade. Muitos desses não tiveram, não vou dizer nem a oportunidade, que talvez até tenham tido, mas não conheceram, muitos deles não se entregaram. Então, assim, há sobre nós a necessidade de levedar essa massa, de pregar o evangelho,
de falar que Jesus é o único Senhor e Salvador desse mundo, que não existe outra saída. Não há outra saída. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade e é a vida para quem está à beira da morte por causa desse vírus e por causa de qualquer outra enfermidade ou qualquer outra situação. Então, assim, Jesus é o nosso caminho, meu amado. É a nossa hora. É a nossa hora. É a hora daqueles que conhecem a Cristo. É a hora daqueles que têm Jesus, que seguem a eles e que seguem a Ele e que são discípulos, que procuram ser imitadores dele. É isso, é a minha hora e a tua. Cara, tem um monte de defeitos ainda a serem consertados, cara, com Cristo. Poxa, como o Senhor sabe. E Ele é misericordioso comigo. Mas, cara, é a nossa hora de falar de Jesus, cara, de abrir a nossa boca e falar. A tempo e fora de tempo. Porque eu vou te dizer uma coisa. Falando somente da pandemia, essa não tá assim, tá dando, tem internação de tudo quanto é tipo de gente, irmão. Então, a hora não tem escolher quem a gente vai pregar. É aquele que está ao nosso lado, aquele que está à nossa volta. E se a gente ainda tem, todos nós temos problema. Todos. Mas existe um momento que é agora da gente fazer essa aliança com Deus. Pai, eu quero me consertar. Eu quero me parecer contigo. Eu quero mudar, eu quero me transformar. Pai, eu quero me dê essa habilidade, que eu possa falar de ti. Olha, eu quero falar, tem o meu amigo tal, tem o meu parente tal, tem o meu conhecido tal. Eu quero falar para eles. Espírito Santo me usa. Espírito Santo me usa. Sabe? O tempo é agora. E o tempo urge. Amém? Eu não vou me prolongar, né? Mas eu queria deixar isso para vocês, sabe? De que não tenha receio se vai funcionar. Será que ele vai aceitar? Cara, semente. Você planta. Feito. O crescimento, a responsabilidade pelo resto é do Espírito Santo e daquele que recebeu a semente. Nós, a gente alimenta aquela, vamos ali, trabalhe, vai, não desiste daquela plantinha, né? Vai regando, vai trabalhando ali aquele solo, né? Vai cavando em volta, mas é o Espírito Santo. Quando a gente menos vê, a gente vê o crescimento, a gente já vê a casca da semente romper e sair aquele brotinho. Cara, isso aí acabou, é lindo. É papai que cuida, é papai que está fazendo, é ele que está trabalhando. A nós compete falar. Aí a nós compete compartilhar o que Jesus fez na nossa vida. Testemunhar. Testemunha para o teu melhor amigo. Testemunha para a tua melhor amiga. Testemunha para o teu conhecido. Testemunha para o teu parente. Deus vai criar oportunidades. Preste atenção nisso. Se você se colocar à disposição dele, Senhor, eu estou nesse exército agora. Eu estou nesse exército agora. Estou me engajando. Estou me engajando, ó. Estou me engajando. Pode me usar. E rompe. Você vai ter uma alegria no coração. Da primeira vez que você compartilhar, ou da segunda, ou de quando você romper isso, você vai ver o que você vai se alegrar. Poxa, olha que lindo. Poxa, Lídia, que lindo, pai. Poxa,
né, ela teve o AVC, teve um encontro com Deus, né, teve um encontro com Jesus. Poxa, isso é um testemunho lindo, cara. Maravilhoso, é lindo isso. É lindo isso, né? Então, sabe, é importante, sabe, Lídia, que você possa compartilhar isso, cara. Isso aconteceu contigo. Você, sabe, aconteceu com a sua mãe, se eu não me engano, né? Aconteceu com ela, mas aconteceu na tua vida, né? O que Deus fez, pô, foi tremendo, maravilhoso. Isso não pode ficar entre nós, entende? Assim, entre nós aqui, não pode ficar entre nós. O mundo inteiro tem que saber disso, porque foi maravilhoso. É isso, cara. É isso, sabe? Da gente compartilhar o que Deus fez na nossa vida. Às vezes a gente tem tantas experiências e a gente meio que deixa isso um pouco de lado. A gente tem... Agora, o discípulo de Jesus tem que ser incansável. Eu quero injetar hoje um ânimo no teu coração, né? De que não tem problema começar pequeno, não tem problema a primeira pessoa não te dar atenção, não tem problema. Começa assim. Mas olha, o que Jesus está falando é que o final vai ser maravilhoso. É isso, cara. Mesmo que no início ninguém ouça o que você está falando, mesmo que ninguém apareça para ouvir você falar, mesmo que você fale, todo mundo vai embora, o início vai ser assim. Mas não desista, porque Jesus está falando aqui o final, é que vale, é que vai ser grande e maravilhoso. Amém? Amém. É isso, meu amado. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, sobre essas duas parábolas, né? E do como Jesus faz na nossa vida. E que ele viu a grandiosidade, não no que ele estava fazendo ali no início dele. Ele falou, não, o que eu vim fazer aqui é pequeno, estou aqui pequeno. Grandioso é o que vocês vão fazer. Olha só. Ele é demais. Ele é o mestre maravilhoso, né? Ele é tremendo. Meu Deus, não tem nem palavras para descrever, né? Como é que ele pode afirmar um negócio? Se fosse um dia, se fosse eu, fala assim, bom, que bom, eu tô começando grandioso aqui, mas depois vocês vão dar um jeito de vocês aí. Pô, eu vim aqui, desci do céu só para resolver o problema de vocês, não é ou não é? Se fosse o André ia ser diferente. Mas ele não, cara. Ele não. Ele estava amarradão do que nós íamos fazer. Ele estava amarradão do que Madi ia fazer, amarradão do que Lídia ia fazer, do que, sabe, do que o pastor Valmilton ia fazer, Raíssa, né, e Dudu, e todo mundo que está aqui, cara, sabe? De todos nós, daqueles que ainda vão ver essa live depois, sabe? É disso que ele está falando, sabe? É disso que ele está falando, sabe? Então, ele tem um prazer especial em ver a gente trabalhando. De ver a gente obedecendo, de ver a gente pregando, de ver as coisas acontecendo, de ver encher o nosso coração de poder, de amor e de vontade de compartilhar o testemunho, sabe? Pois é, Sueli. Sabe, esse prazer que Jesus tem especial na sua vida, sabe, na vida de cada um de nós. Poxa, isso é tremendo, cara. Isso é tremendo, tremendo. É um prazer especial de ver a gente trabalhar debaixo da unção dele, do poder dele. Amém? Então, meu amado, vou ficar por aqui, né? E semana que vem a gente traz mais uma palavra, um ensino. Eu acho que de Mateus 13, que é o terceiro grande sermão de Jesus, né?
Não, é o segundo, né? Não, o terceiro. Primeiro, o Sermão do Monte. O segundo, a gente estudou sobre o envio, né, de Mateus 10. Agora a gente está em Mateus 13. E agora o próximo, a gente vai estar falando sobre Mateus 18. Amém? 17, 18 ali, que é um outro grande sermão de Jesus também. Tá? Então, glória a Deus, que Jesus abençoe a tua vida e te encha de poder e graça no teu coração para você testemunhar dele. Abrir a sua boca. Porque grandes... Olha, agora eu vou fazer como Jesus, né? Como ele está falando. Grandes coisas estão por vir. Né? Porque já veio ele. Mas ele falou, não. Então eu vou parafrasear ele e falar assim, ó, grandes coisas estão por vir. Porque grandes árvores vão crescer dessas sementes de mostarda, desses grãos de mostardas que vai sair da boca de milhares para transformar, né, os corações, mudar o rumo de muitos corações, né? Como faz o fermento para fermentar a massa toda. Então, meu amado, vamos fermentar essa massa? Esse é o convite. Vamos fermentar essa massa? Conto com você. Amém? Jesus abençoe a tua vida, meu amado. Né? Abençoe aí o teu ministério, abençoe a tua casa, abençoe o abrir da tua boca. Amém? Amém, meu amado. Vou terminar aqui, vou encerrar, ok? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Muito bom.